Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e hoje nós vamos ver a nossa aula de Geografia, aula de número 20. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a divisão territorial brasileira. Nossos principais objetivos são conhecer a formação dos estados brasileiros, reconhecer as divisões político-econômicas que existem aqui no nosso país. O Brasil, ele é uma república federativa, formado por 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. Mas nem sempre foi assim. Com o passar dos anos, foram ocorrendo essas divisões sociais, de trabalho e também geográficas que favoreceram assim e começaram a constituir as unidades federativas. Então, as unidades federativas nós dizemos que são os estados brasileiros. E se pararmos para pensar um pouquinho, por que dividir o Brasil por regiões? Bom, o Brasil é o quinto maior país, mais populoso e em extensão territorial do mundo. Então, ele também apresenta um quadro natural diversificado do clima, vegetação e solo. Então, aqui no sul a gente tem um tipo de vegetação e clima, lá no norte é um pouquinho diferente. Então, toda essa mudança, tanto natural quanto de vegetação, ele influencia também nessa divisão da região. Há também a diversificação das culturas. No caso, nós somos influenciados pelos índios, negros e europeus, que constituem a nossa cultura. Todos esses fatores, eles evidenciam o favorecimento de uma divisão do território. Mas nem sempre foram, como eu falei anteriormente, que eram 27 unidades federativas. Então, no início da divisão territorial, isso lá em 1500, quando chegaram os portugueses até as nossas terras, que eles não descobriram, eles apenas chegaram aqui, foram divididas essas terras. Por volta de 1534, o nosso país ele começava a sua divisão no sistema de capitanias hereditárias. E o que isso quer dizer? As capitanias hereditárias foram as primeiras divisões, tanto administrativa quanto territorial, que foram implantados aqui pelos portugueses durante a colonização. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui no mapa ilustrativo. Então, as capitanias hereditárias, elas começaram, tiveram início lá em 1534, tiveram um pouquinho mais de 16 anos até 1536. Então, aqui a gente tem uma parte do Brasil, que ela está dividida, então, a primeira, começando aqui embaixo, Paranaguá, Rio Macaé, Baixo dos Pargos, Rio Macuri, Rio Pardo, sul da Baía de Todos os Santos, Rio de São Francisco, Rio de Santa Cruz, Baía da Traição. Então, todos esses daqui são pontos, são fatores que dividiam essas capitanias, esses rios. Então, eu tenho lá o primeiro, São Vicente, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia, Pernambuco, tem a parte do Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2 e aqui nessa linha de divisão também Tordesilhas, que eram as terras que foram distribuídas ao longo desse início das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias surgiram por ordem do rei português Dom Pedro III, no ano de 1534, sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada por esses portugueses. Basicamente, o nosso território ele foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que tiveram sua administração entregue aos portugueses e também aos chamados donatários. Os donatários, eles ganhavam da coroa portuguesa a posse continuada das capitanias.
e recebiam também títulos do capitão e do governador. Foram 12 donatários ao todo que ganhavam as capitanias. Elas poderiam ser transferidas de pai para filho e por isso que elas eram chamadas de capitanias hereditárias. Então, só vou voltar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhadinha como que foi a divisão, que foram 15, né, na verdade, mas somente 12 donatários é que tomavam conta dessa região, no caso. E quem eram os donatários, né? Os donatários, eles eram comerciantes ou pessoas que pertenciam a uma pequena nobreza lá de Portugal. Então, a responsabilidade de desenvolver a capitania era única e exclusiva do donatário. É como se ele fosse um governador do estado, entende? E que ele recebia o direito sobre essa terra, né, a partir de uma carta de doação. Os direitos e deveres que os donatários deveriam cumprir foram fixadas na carta foral. A gente já vai ver um pouquinho sobre esse documento. Então, eles eram como se fossem governadores daquela terra, então eles tinham obrigações e também tinham direitos sobre aquela propriedade, sobre aquela capitania. E pensando um pouquinho sobre direitos e deveres, sobre a documentação, sobre legislação, que até então não tinha, somente de Portugal era vinda, no caso, a carta de doação, mas também tinha a carta foral. Mas o que é uma carta foral, né? A carta foral, ela determinava os direitos, né? Ou seja, e deveres também. Ou seja, ela era uma espécie de documento que mantinha o acordo entre o donatário e a coroa portuguesa. Dá uma olhadinha lá como que era escrito, não tinha nada de digitado, não era impresso, era ainda num papel timbrado, né? Escrito à mão, provavelmente, por alguém que pertencia à coroa portuguesa. Quais que eram os direitos do donatário sobre essa carta foral? Era cobrar impostos dos moradores e comerciantes que atuavam na capitania, desenvolver a agricultura e a pecuária, obter lucro com essas atividades, obviamente, doar seis-marias. O que é isso? São lotes de terra para outros colonos, no caso, escravizar os índios para serem usados como mão de obra braçal do índio foi muito importante nessa época de colonização portuguesa. Estabelecerem engenhos de açúcar, né, maquinário, né, podemos dizer assim, para a produção de açúcar. Conhecer o poder judiciário, que na época não era como o nosso, mas exercia um poder de justiça sobre a capitania. Também era de exercer o poder político-administrativo em sua capitania e explorar os recursos naturais e minerais dessa terra. Lembrando que cada uma das capitanias tem os seus donatários e cada um formava, assim, a sua lei, digamos assim, o seu poder de justiça sobre aquela terra. E quais que eram os deveres que também vinham escritos nessa carta foral? Era o quê? Combater tribos indígenas que dificultavam a colonização do Brasil, desenvolver a colonização de outros territórios, fazer a proteção do território até a faixa litorânea, principalmente contra os invasores que também estavam chegando, os holandeses, ingleses e franceses, né? Também queriam povoar aqui, chegar até o nosso território. Fiscalizar as ações econômicas da capitania com o objetivo de garantir um monopólio da coroa. Quando eu falo monopólio, eu estou falando na questão de lucro, na questão de dinheiro, da coroa portuguesa, no caso, no comércio colonial e na exploração do pau-brasil, que aqui era muito rico em nossas terras. E também fundar vilas e colônias, que seriam as futuras cidades dentro dessas capitanias hereditárias. Então a gente viu essa divisão, que eram as 15 capitanias. Lá em 1534, as capitanias hereditárias
deram início. Mas, né, em 1504, os portugueses eles começaram a dividir já essas terras, que estavam sob o seu comando. No caso, essas 14 capitanias hereditárias já tinham o nome de Espírito Santo, que permanece até hoje, Pernambuco, Maranhão, Ceará, que já eram usados desde aquela época. Então, são estados brasileiros também bem antigos, que já desde 1534 possuem esse nome. Será que essas capitanias funcionaram? O que vocês acham? Então, por vários motivos, as capitanias hereditárias duraram apenas 16 anos e acabaram fracassando. O sistema de capitanias sofreu com a falta de recursos e também com o abandono, né, por parte dos donatários. Então, eles não conseguiam administrar toda aquela faixa de terra que foi doado para eles. Também houve os ataques indígenas que colaboraram para esse fracasso, porque lutavam, né, e acabavam invadindo essas terras, não sendo colonizadas como os donatários queriam. Dessas 15 capitanias, apenas 2 delas foram bem-sucedidas. A capitania de Pernambuco, que era comandado por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, e a capitania de São Vicente, comandado por Martim Afonso de Souza. Graças ao tráfico, né, vamos dizer assim, graças ao tráfico de indígenas, que eles realizaram na época das terras, que foi produtiva essa capitania. Depois, né, no caso do fracasso das outras capitanias hereditárias, foi estabelecido uma nova forma de governo, que é o governo geral. Mais um pouquinho ainda sobre essa formação dos nossos estados brasileiros. Em 1789, houve o Tratado de Madrid. A partir dali de 1750, o Tratado de Madrid começava, né, a expansão territorial para o interior de São Paulo. Até então, São Paulo ainda não havia sido tão explorado. Também foram criados outras regiões, como o Grão-Pará, e posteriormente também deu origem a mais 2 estados brasileiros, que é o estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aqui a gente já consegue dar uma olhadinha como que foi essa formação dos estados brasileiros. Lembrando que esse é um mapa produzido lá em 1789. Eram poucos estados, se for para analisarmos. Já a partir de... passou um pouquinho, bastante, né? Podemos dizer assim. 1889 houve a independência da República. No caso, a independência, até 1822, havia em torno de somente 17 estados. E as Cisplatinas, que eram um território do Uruguai, que era integrante, né, integrado ao nosso país. Com a República, lá em 1889, o mapa ele fica um pouquinho mais parecido com a configuração atual. Dá uma olhadinha como que era a partir de 1889, lá na independência da República. Já haviam um pouquinho mais de 17 estados, se formos comparar, né? Hoje nós temos 27 unidades federativas, então mudou bastante de lá para cá. Em 1943, né, tinha a primeira metade do século, podemos dizer assim. Em 1904, o Acre ele é comprado pela Bolívia. E em 1942, o governo ele cria o território da Roraima, que ele está um pouquinho ali em cima, com o nome de Rio Branco. Também são criados o estado do Amapá, Fernando de Noronha, e a partir de 1946 é criado o estado de Rondônia, que era assim chamado de Guaporé. Aqui já vemos um pouquinho mais sobre o mapa que hoje nós vemos, né, no nosso livro, enfim. E agora a gente tem uma outra configuração, a partir de 1990, né, que são as transformações recentes, podemos dizer assim.
Em 1960, Goiás é desmembrado para abrigar a capital Brasília. A partir de 1979, foi feito um novo desenho que também deu origem ao estado de Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 define divisões que são atuais, indicando a criação também do estado do Tocantins, que é um estado bem jovem, podemos dizer assim. Foi criado lá em 1989, o estado do Tocantins. Então, só olhando aqui agora a configuração atual do nosso mapa, né? As primeiras subdivisões do Brasil, eles começaram lá no início do século XI, no caso, perdão, XVI, com a criação das capitanias hereditárias. Desde então, as decisões, tanto políticas, administrativas, elas orientam o formato do território nacional até chegar aos 26 estados e também integrando o Distrito Federal. Agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre essas divisões das unidades federativas, nós vamos também para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Então, nós vamos precisar do nosso caderno, do lápis e da borracha. Eu espero que vocês tenham feito anotações, pessoal, e até a próxima aula.